Bom dia, meus amigos e amigas. Eu sou Auri Cavalcante, advogado, trabalho há muitos anos com Previdência Social e quero fazer uma palestra hoje para esclarecer os trabalhadores que se acidentam na empresa ou fora dela e que têm direito a um benefício que não sabem, muitas vezes não têm conhecimento desses direitos. E como se diz no adágio popular, direito tem quem direito procura, primeiramente é necessário esclarecimento para que se procure esse direito. A nossa palestra de hoje é sobre o benefício chamado auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? É um benefício previdenciário concedido e pago mensalmente ao segurado que sofreu um acidente, do qual resulte uma sequela irreversível que implique uma redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, o trabalhador, né, sofre esse acidente, né, aí recebe normalmente auxílio-doença. Aí, ao término do auxílio-doença, ele se recupera do problema incapacitante, mas fica uma sequela, né? Uma sequela irreversível, seja um defeito, né? Seja qualquer outro problema que, de uma maneira ou de outra, reduza a capacidade de trabalho dele, para aquele trabalho habitual que ele vinha prestando. A natureza desse benefício é indenizatória, ele não substitui a renda mensal do trabalhador, motivo pelo qual ele pode ser menor do que um salário mínimo. Vamos saber agora quem tem direito a esse benefício. Quem tem direito são os empregados urbanos ou rurais, que trabalham com carteira assinada. O empregado doméstico, né, também com carteira assinada. O trabalhador avulso, que é aquele normalmente de capatazia, de portos, né, que tem o sindicato como unidade gestora. Ele fica vinculado ao sindicato e presta serviço para uma empresa qualquer. Esse é o trabalhador avulso. E o segurado especial. Segurado especial é aquele trabalhador rural que, no âmbito da família, ele realiza um trabalho num campo e tira o sustento com membros da família, né? O excedente da produção rural ele vende. Pode ser também o extrativista mineral, pode ser também o trabalhador rural que faça uma parceria, né, com outro, por um produtor rural, um proprietário rural, ele faz uma parceria, né, e é chamado de trabalho de segurado especial. Também o, o pescador artesanal também está na classificação de segurado especial. E outros que tem. Depois a gente entra em detalhes maior noutra oportunidade para dizer o que é segurado especial. Mas em suma, eu vou repetir: quem tem direito? Empregado urbano ou rural, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Quem não tem direito? Não tem direito o contribuinte individual e o facultativo. Esses não têm direito. Também não tem direito quando o segurado acidentado apresente danos funcionais ou redução da capacidade laboral que não repercuta em sua capacidade profissional. Por exemplo, o camarada sofreu um acidente, perdeu a ponta do dedo do pé, mas o trabalho dele é sentado. Então, essa sequela acidentária da amputação parcial traumática de um dedo do pé não vai interceder na capacidade profissional dele, porque ele trabalha sentado, né? Então, isso aí não repercute. E em caso de mudança de cargo, quando ele está exercendo uma função na empresa que vai causar uma dor nesse membro, e daí então a empresa muda ele para outra profissão, mediante uma reabilitação profissional. E daí então, em decorrência dessa reabilitação profissional, ele é designado para outro local da empresa mais adequado, e daí ele não tem direito ao auxílio acidente. O artigo 104 do Decreto 3048/99 estabelece o critério material exigido para se obter o auxílio acidente, que são a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
né? Ele tem direito a esse benefício, ainda que mínima, a lesão, e a redução para o trabalho que habitualmente exercia e exija um maior esforço para o desempenho da mesma capacidade que ele exercia quando se acidentou. Isso, trocando em miúdos, é o seguinte: ele tinha uma função lá na empresa, aí se acidentou nessa função, e aí ele continuou exercendo a mesma função, só que é exigido maior esforço para o exercício dessa mesma função. Tudo isso tem que ser diagnosticado pelo médico, né? No caso, no INSS faz uma perícia médica, se for caso de justiça também faz uma perícia médica que vai, né, determinar se ele precisa de um maior esforço para exercer aquela atividade habitual, né, durante a qual ele se acidentou. O tema 416 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que existe para a concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível de dano e, em consequência, o grau de maior ou menor esforço não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima lesão. Então, significa o seguinte: se ele tem uma lesão mínima, mas essa lesão ela exige um maior esforço para o trabalho que ele habitualmente exercia, ele tem direito a esse benefício, mesmo que a lesão seja mínima. A carência é aquele tempo necessário de contribuição previdenciária ou carteira assinada que a lei exige para poder os segurados terem direito a certos benefícios. Carência é o tempo de trabalho exigido. Então, no caso do auxílio-acidente, não exige essa carência. Você pode começar a trabalhar hoje na empresa, hoje mesmo se acidentou, já tem direito ao benefício. Os tipos de acidentes que ensejam o benefício é o acidente típico do trabalho, né? O acidente típico do trabalho é um ataque inesperado ao corpo humano, ocorrido durante o trabalho, decorrente de uma ação traumática, violenta, súbita, concentrada e de consequências identificadas. É o caso, o trabalhador está manuseando uma máquina, de repente, por um descuido ou outro problema qualquer, ele vem a lesionar um órgão do corpo, né, ocasionado por essa máquina. Então esse é o acidente típico do trabalho. As doenças ocupacionais, podem ser doenças profissionais, doenças do trabalho, porque também não é só o acidente traumático de ímpeto que dá direito ao auxílio-acidente. Tem também as doenças, né, que são causadas pelas condições de inadequação onde se desenvolve o trabalho. Tem aquela chamada de esforço repetitivo, lesão por esforço repetitivo. Então essas também são consideradas acidente de trabalho. Então tem as doenças profissionais e as doenças do trabalho. As profissionais é aquelas que tipicamente ocorrem quando você exerce uma determinada profissão, por exemplo, engenheiro de minas, trabalhador de minas, ele vai contrair aquele problema pulmonar, né? E outras. Também em minas de superfície, também e trabalho de mergulho, né? Mergulhadores, essas coisas, também tem uma doença que é própria desses profissionais. As doenças provenientes de contaminação acidental também. Acidentes por equiparação ocorridos no ambiente e horário de trabalho, tais como doenças provocadas por concausas e lesões provocadas por terceiros, danos provocados por agressão injusta, sabotagem ou terrorismo, ofensas físicas intencionais por causas ligadas ao trabalho, acidentes causados por culpa de terceiro, lesões provenientes de pessoa privada do uso da razão e acidentes provocados por força maior. Tudo isso dá direito ao auxílio-acidente. Mas o auxílio-acidente está sempre a exigir a existência de uma sequela acidentária irreversível que reduz a capacidade para o trabalho ou exige o maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente. No entanto,
construção jurisprudencial já entendeu que, mesmo diante da possibilidade de reversibilidade da doença, o benefício será devido, que a lei fala em sequela irreversível. Mas, se o trabalhador tem uma sequela que ela pode ser reversível, isto é, da qual ele pode se curar no futuro, nem por isso ele deixa de receber o auxílio-acidente, porque a sequela, quer dizer, é curável, é reversível. O acidente de qualquer natureza também tem direito ao auxílio-acidente, né? Aquele trabalhador que se acidenta fora do trabalho. Trabalhador, mas que não tem relação com o trabalho. Por exemplo, a dona de casa não. A dona de casa está fora. Por exemplo, você contribui como contribuinte individual. E daí você se acidenta, né, no seu trabalho, que não é de carteira assinada. Então, você tem direito ao auxílio-acidente. Você caiu da sua moto e se acidentou quando ia para seu trabalho. Um trabalho que não precisa ser necessariamente carteira assinada. Se você é contribuinte individual, você tem direito também. E corrigindo, o trabalhador doméstico também tem direito ao auxílio-acidente, chamado auxílio-acidente de qualquer natureza. É aquele que é fora do ambiente de trabalho. O empregado doméstico também tem direito. O valor do auxílio-acidente. O artigo 86, parágrafo 1º da Lei 8.213/91, que é a lei que estabelece planos e benefícios da Previdência Social, ela estipula a alíquota de 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao início do auxílio-acidente, e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Agora, o que mudou com a reforma da Previdência? Quais foram as mudanças que o beneficiário de auxílio-acidente sofreu com a reforma da Previdência? Não aquele que já está recebendo, aí não foi atingido pela reforma da Previdência, porque é direito adquirido, né? Mas aquele que venha a se acidentar agora na vigência da lei da emenda constitucional 103 de 2019, aí vai pegar regras novas. Quais são as regras novas? O cálculo. Então, o salário de benefício que serve de base de cálculo de 50% como salário a ser percebido pelo segurado, com direito ao auxílio-acidente, corresponde à média aritmética simples de todos os salários de contribuição, desde a competência julho de 1994. Ou seja, não há mais a exclusão dos 20 menores salários de contribuição, o que por si só já reduz o valor do salário de benefício. Então, a grande mudança que houve com a reforma é esse valor de 50% que ele vai ser reduzido, porque o cálculo do salário de benefício também foi reduzido. E o valor do auxílio-acidente ele é pago com base no valor do salário de benefício. E o salário de benefício, antes da reforma, se pegava todo o salário de contribuição do segurado, separava os 20% menores e ficava com os 80% maiores. E aí resultava no valor maior. Mas a reforma excluiu isso. Agora você pega todos os salários durante toda a vida contributiva do trabalhador para fazer esse cálculo. Então, o trabalhador saiu perdendo. Teve uma redução importante. Outra mudança importante no auxílio-acidente é a questão da manutenção da condição de segurado, que antes da reforma, quem recebia auxílio-acidente durante toda a vida, enquanto estivesse recebendo, era considerado segurado da Previdência Social. Hoje não é mais considerado. Então, a emenda constitucional 103 de 2019, ela excluiu esse benefício de estar inserido no rol dos segurados, enquanto recebe o auxílio-acidente. O trabalhador só é considerado segurado da Previdência Social, recebendo auxílio-acidente, se ele concomitantemente for empregado, né? O empregado de carteira assinada, ou for
ou for contribuinte individual, ou for trabalhador rural ou segurado especial, ele não perde a condição de segurado. Mas se ele, por exemplo, sai do mercado de trabalho, né? E ao receber o auxílio acidente ele não trabalha mais, não contribui para a Previdência. Então ele não é considerado mais segurado da Previdência Social. Qual é a influência disso? De não ser mais segurado da Previdência Social? É porque ele recebendo o auxílio acidente e sendo segurado da Previdência Social, se ele tem uma doença, um problema qualquer, ele pode requerer o auxílio doença. Fica suspenso o auxílio acidente enquanto ele estiver recebendo o auxílio doença, né? Aí quando ele se recupera da doença, retorna novamente a receber o auxílio acidente. Mas hoje não é mais assim, porque para ele estar afastado da Previdência Social só recebendo auxílio acidente, e se ele não contribui e perde a condição de segurado, então ele não tem mais direito a um auxílio, um eventual auxílio doença, né? Porque ele não é segurado da Previdência, perdeu a condição de segurado, a não ser que retorne novamente ao mercado de trabalho para recuperar essa condição de segurado. Essa é a grande mudança pela reforma previdenciária, a emenda constitucional 103 de 2019. Os documentos necessários para se requerer o auxílio acidente começa com a CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. O empregador ele é obrigado por lei a emitir a CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, sob pena de incorrer em multa. Ainda que não haja afastamento imediato da atividade ou que se esteja diante de uma doença ocupacional, essa obrigação ainda persiste, só que a maioria das empresas não fazem a CAT. O trabalhador se acidenta, né? Mesmo que seja uma doença considerada por equiparação acidente do trabalho, eles não emitem a comunicação. E às vezes até em acidente típico do trabalho, quando ocorre ali o acidente na hora, numa máquina, né? Ou durante mesmo a execução dos trabalhos, aconteça um acidente, muitas empresas não fazem a CAT, com medo logo da repercussão jurídica, né? E o ônus que ele tem, que a empresa tem que assumir diante de um acidente do trabalho. Porque você tem o ônus do INSS, que é o auxílio acidente, mas o pagamento do auxílio acidente não afasta a responsabilidade do empregador, que teve um trabalhador seu, um colaborador acidentado. Não afasta esse ônus. Então a maioria das empresas não emite a CAT. Mas na recusa do empregador emitir essa CAT, pode também preencher o formulário da CAT o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico ou outra autoridade pública. Então o trabalhador não fica ao desalento no caso da empresa não preencher a CAT. O trabalhador pode obter esse formulário no próprio site do INSS, preencher e levar para o médico assinar, né, os dados lá, diagnosticar a doença, o acidente, né, a hora, o local, que membro foi afetado, que houve, se foi socorrido, se não foi. E daí pode se fazer essa CAT. Os laudos e atestados médicos também devem acompanhar o pedido do auxílio acidente do trabalhador, né? Esse pedido ele começa sendo feito na esfera administrativa do próprio INSS. Se houver negativo, o trabalhador tem que procurar um advogado para que faça valer o seu direito. Por hoje é só, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.